Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje estou aqui mais um dia para entregar o versículo do dia. Lembrando que não tem versículo do dia hoje, mas que já postei no canal. Versículo do dia de ontem, mensagem do coração de Deus. Está se iniciando agora mais um versículo do dia, que se encontra em Êxodo, no capítulo 4. Amém? Aqui nós vamos ver um pouco aqui a trajetória aqui de Moisés. Logo que o Senhor chama, o Senhor vem dando todas as condições necessárias para ele realizar essa missão. A missão de Moisés era resgatar o povo dele hebreu do Egito, das mãos de Faraó. E o Senhor vem tendo esse diálogo com Moisés e ele disse que ele veio para definir a história dos israelitas. E quem seria o porta-voz dele, né? Seria ele. E depois que ele foi indagando lá o Senhor, mostrando que não tinha condição, né? Não sabia falar, e foi falando essas coisas, o Senhor resolveu colocar o irmão dele, Arão. Ele transmitiria para Arão e Arão falava por ele, né? Mas antes disso, nós vamos ver aqui o que levou o Senhor chegar até Moisés. Foi por causa do clamor do povo, o qual estava invocando a Deus, pois estava vivenciando dias difíceis, né? Estava sob um jugo de uma escravidão severa, onde era dor, sofrimento, era tormenta, serviços pesados, e eles só restava clamar a Deus, buscar a Deus. E Deus ouviu o clamor. Mas, quando José saiu do Egito, José já tinha falado que o povo seria resgatado do Egito. E quando fosse resgatado, que viesse levar, né, consigo os ossos dele, tirar de lá. E assim aconteceu, né? Então, já tinha a promessa dessa libertação. Só estava esperando o momento certo de Deus preparar para resgatar aquele povo, que seria José, onde foi nascido debaixo de um jugo, de uma lei, né? Lei de morte. Todos esses meninos que nascessem tinham que ser jogados no rio Nilo. Então, ele foi cuidado, protegido por Deus. Então, ele estava sendo já preparado e foi preparado dentro do território do inimigo, né? E quem cuidou foi a filha de Faraó. Então, ele estudou, ele foi cuidado e a filha de Faraó não deixou o pai fazer nada com ele. Então, até na terra do inimigo, ele foi preparado para cuidar, para depois resgatar o povo hebreu, né? Mas o Senhor deixou claro porque estava mandando ele lá. Ele explicou para o Moisés o porquê. Ele diz lá no versículo 8, no capítulo 3, por isso eu desci para livrá-lo, para libertá-lo do poder dos egípcios, levá-lo do Egito a uma terra fértil, ou seja, eu não só vou tirar eles de lá, eu quero levar eles para uma terra fértil, que manda leite e mel, né? E essa terra, ela é espaçosa, né? De fartura. E é onde hoje habitam os cananeus, os hetitas, os amorreus e os fariseus, ou seja, os adversários ainda convivem lá, mas é lá que eu quero eles lá. Sim, o clamor, Moisés, desse povo chegou até a mim. Eu tenho visto o sofrimento, o quanto eles são maltratados, o quanto eles são abusados, psicologicamente também, né? De tamanha crueldade. O Senhor vem falando com ele, né? Agora, eu estou enviando você a Faraó, então você deve tirar o meu povo do Egito. Ou seja, se eu escolhi você, Moisés, eu estou dando essa posição. E quem eu envio, quem eu mando, tem todo cuidado, livramento, está indo sobre a minha ordem, está debaixo da minha bênção. Então não deve temer. Eu vou estar com você, vou estar presente naquele lugar. Se vocês fossem sobre a direção humana, vocês seriam mortos, porque Faraó tem as suas estruturas. Faraó jamais vai ceder à voz do homem, mas a minha voz ele tem que ceder, né? O Senhor quis mostrar para Moisés, né, em outras palavras que eu estou aqui
deixando claro que com a ordem humana ele poderia ter sido morto e entrado lá para resgatar o israelita. Mas com a ordem de Deus, eles não vão tocar nem um fio só da sua cabeça, em outras palavras. Você vai entrar, mesmo ele não gostando, não querendo, eles vão ter que se render a mim, obedecer a minhas ordens, né? Ou seja, Moisés falou, nossa, Senhor, como eu vou falar uma autoridade tão grande como essa? Eu não sou nada. Vocês vão me dizer quem te enviou aqui. Tem alguém importante por detrás de você? O que você está fazendo aqui? Eu sei, para me ordenar, liberar esse povo que trabalha para mim, para dizer que vai festejar o Senhor no deserto, porque eu deveria deixar. Então, ele começou a dialogar com o Senhor, mostrando a dificuldade que poderia ocorrer, né? E que ele também teria que saber como iria responder, né? Ou seja, ele se sentia pequeno diante do poder, né, que estava diante dele, e ele não era nada, né? Mas o Senhor garantiu, Moisés, eu vou estar com você. Este é um sinal de que eu sou aquele que envia. Então o sinal é esse, vocês vão na fé e na confiança que eu vou estar com vocês, nenhum mal vai suceder a vocês, né? Depois que você tirá-lo do Egito, vocês vão adorar a Deus nesse monte aqui, ao qual estou falando com você. E ele questionou assim também, além do faraó, ele queria saber também como seria para falar ao povo israelita. E o Senhor foi detalhando, dando toda a explicação. Ele disse assim, olha, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês. Eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou, e diga ao povo de Israel, eu sou me enviou a vocês. E também instruiu Moisés, dizer ao povo de Israel, Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Faraó, me enviou a vocês. Ou seja, sou eu que vou tirar vocês dessa tormenta, dessa humilhação. Este é meu nome. Este é meu nome para sempre, um nome pelo qual serei lembrado em geração em geração. E você terá o trabalho de reunir, né, os líderes de Israel para dizer para eles que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, lhe apareceu, né, e disse, tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Eu prometi libertá-los da opressão do Egito e levá-los para uma terra que produzem leite e mel com fartura, onde habitam os cananeus, os editos, os amorreus e ferezeus e os heveus e os jebuseus. E os líderes de Israel aceitarão sua mensagem. Em seguida você e ele se apresentará ao rei do Egito. Então Moisés estava indo sobre a instrução de Deus. Ele estava tendo todas as coordenadas do que ia acontecer, além do que ele ia falar, e já a resposta do que iria acontecer, né? Então, ele foi entrar numa terra onde ele já sabia o que iria acontecer. Também sabia que enfrentaria a peleja, que não seria também tão fácil assim, né? Depois que ele disser para eles, deveria se apresentar também para Faraó, né? E o Senhor estava dizendo que ia endurecer o coração dele. Então, ele já estava entrando no Egito sabendo o que iria acontecer, né? E farei dos egípcios. Aí ele falou assim, olha, deixa eu ver no versículo aqui. Pois isso, levantarei a minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, por fim, Faraó deixará ir. Farei que os egípcios sejam bondosos como os israelitas. E assim vocês não sairão do Egito de mão vazia. Então, Aí ele vem instruindo, né, que quando for o momento dessa liberação, que o povo hebreu, o qual estava lá, eles sairiam de lá também, né, com prata, com roupas, com ouro, né? Deveria sair com tudo isso que o Senhor tinha falado para ele, né? Então, Moisés, ele, quando foi anunciado a Moisés o que ele tinha que fazer, ele já era a escolha de Deus. E por mais que ele não visse essa condição, porque Moisés
ele não tinha esse preparo, mas ele já trazia consigo o senso de justiça, né? O Senhor já tinha preparado ele, só faltava amadurecer, e chegou esse grande momento, ao qual Deus agora se revelou a ele, né? E agora ele só tinha que obedecer, e no decorrer aqui dessa caminhada, ele iria adquirir a confiança, porque quando ele começasse a colocar em ação a vara, né? Ele ia ver o poder de Deus se manifestar, e tudo quanto o Senhor falou, ele presenciaria, visse o resultado do que o Senhor falando acontecendo. Então, ele ia começar a contemplar ali da grandeza, do poder de Deus, e assim ia adquirindo experiência. E ele também se tornou um grande intercessor do povo pela dificuldade que estava ocorrendo lá, né? Eles intercederam porque viu que a situação estava muito difícil. Desde o momento que chegou lá, a opressão aumentou, e o povo já estava desanimado em querer sair de lá, já estava desacreditado, mas só que Deus estava encorajando através de Moisés, o povo dele. Mas essa construção seria continuamente, né? Depois que eles saíssem do Egito, o Senhor também trabalharia neles ali. Mas o que eu quero dizer para vocês, né, que ele já estava indo e iria colocar em prática tudo que o Senhor falou para ele, né? Então, o que ele tinha, ele agora iria usar. Ele tinha uma vara nas mãos dele, né? E, deixa eu ver aqui, agora a gente vai para o 4, né? Estava dando uma pequena resumida no 3, que fala dos sinais do poder de Deus, né? Ele queria saber, mas Senhor, se eles não acreditarem em mim, que eu sou enviado do Senhor, e vão me expulsar de lá, não vão dar credibilidade, porque não conhecem o Senhor, eles adoram outros deuses, né? Aí o Senhor disse assim para ele, assim, ó: ô Moisés, o que você tem na mão? Então Moisés, ele ainda no diálogo dele para com Deus, né? Ele queria saber se ele não fosse ouvido, viesse rejeitá-lo, né? E o Senhor também já foi preparando ele, já foi orientando ele, e falou assim, em outras palavras: o que você tem na sua mão, o que você tem com você, já é o suficiente. Eu vou usar o que você tem para revelar o meu poder, para eles verem o sobrenatural de Deus, ver que eu estou enviando a você, e eles vão acreditar, né? Pois eles nunca viram nada igual como eles vão ver agora, através do que você tem, né? Vai ser transformado em cobra, né? Em serpente, tá dizendo aqui, né? E aí ele teve uma experiência, o qual o Senhor mandou ele exercitar ali aquela vara, né? Ele disse assim: coloque a mão dentro, e foi dando as outras estratégias, né? Além da vara, ele mandou também ele colocar a mão no bolso do manto, né? Dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto, quando tirou, ela estava com lepra branca como neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez, e quando tirou, ela estava tão saudável quanto a outra do corpo. E disse ainda: se ele ainda não acreditarem em você e não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E aí o Senhor foi falando para ele, né? Acreditando em você e nem ouvindo depois desses sinais. 2 sinais: tire um pouco da água do rio Nilo, derrame sobre a terra seca. Quando fizer, a água do Nilo se transformará em sangue. Então, muitas orientações Moisés estava recebendo do Senhor. As dúvidas dele foram sanadas, né? E ele lembraria de todas, porque o Senhor também estaria ali orientando ele, passo a passo. Ele estaria ali com os seus ouvidos atentos e falando para Arão, para que Arão viesse transmiti-lo, né? Então, tudo o Senhor já tinha falado que iria acontecer. E agora ele teria que seguir todas as ordens, as orientações do Senhor, e com fé e confiança agora, colocando em prática os desafios. Era desafio grande, né? Entrar no reino tão grande, tão poderoso, mas e com a força de Deus, na confiança de Deus, que o Senhor estaria com ele, ele iria, e o Senhor ia abençoar ele. Então Moisés foi um privilegiado de Deus, né, para resgatar esse povo, ou seja, era como se
a mesma missão que Jesus estava tendo de Deus para vir ao mundo resgatar, né, os perdidos, resgatá-lo para trazer para a sua maravilhosa luz. E Moisés estava também representando aqui, né, para cuidar do povo. Moisés estava representando Deus, estava ali fazendo justiça, cuidando do povo, ensinando. Então, cada um de nós somos representantes de Deus, ao qual Deus envia, Deus fala através de nós, para trazer luz, vida para os perdidos, né? Pois Deus conta com cada filho dele para ajudar o seu reino, para acrescentar no seu reino, né? Pois a Bíblia diz: eis que venho sem demora, guarde o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, todos nós estamos trabalhando em prol do reino de Deus, né? Para ver a manifestação dele, a cura, o milagre, a libertação, a salvação. Então, a salvação chega para esse povo, a vida chega para eles, a alegria já estava chegando para eles, porque a esperança estava sendo brotada nesse coração, quando Moisés o assim revelar o que estava fazendo lá, e eles agora se sentirem importantes. Se sentirem importantes porque o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão lembrou dele e estava enviando o anjo, porque Moisés foi lá para cuidar dele, né? E eles agora teriam todo motivo de alegria, de agradecimento, porque o clamor dele subiu até o Senhor estava agora tendo cuidado, estava ali agora para viver o novo de Deus. Mas, para eles viverem o novo, a libertação tinha que acontecer no emocional deles, onde eles já estavam desacreditados. Mas o Senhor também já sabia, né? Quando Moisés já chega para eles e vem revelando para ele que ele estava ali sendo enviado por Deus, estava indo ali porque Deus mandou resgatá-lo ele, né? Isso vem mais para lá, né? Se olhando no outros capítulos, eles ouvem, mas a aflição era tão grande porque os problemas começaram a aumentar e eles já estavam achando que Moisés e Arão foi lá para querer matar ele, porque o efeito começou a ser o contrário, o cenário começou a ficar diferente, mais difícil, desfavorável para eles, que até Moisés teve que interceder a Deus, sentindo a dor dos israelitas. Então, de vez de ser algo que ele estaria vendo com alegria, já estava olhando com outros olhos, porque ele estava vivenciando um cenário que eles não estavam se alegrando no novo de Deus, mas isso Deus trabalharia neles depois. Ou seja, não importa o que vocês estão sentindo, eu estou aqui para salvar vocês. Eu sei que vocês foram maltratados demais, com muita crueldade. Eu sei o quanto os seus psicológicos estão. Então, o seu nível eu vou em consideração, porque já tinham uma cabeça ali para cuidar deles, para agir ali. Eles precisavam de cuidado, né? E Deus cuidaria com toda a paciência, né? Então, Moisés depois teve que suportar a fraqueza dos fracos, porque eles ainda tinham que ser criada uma nova identidade, por conviver muito no Egito, onde não tinha, ninguém conhecia Deus, eles eram idólatras, né? Servia lá outros deuses, mas com a pouca fé deles, eles oravam, clamavam a Deus ali e Deus atendeu. Então, essa construção demorou, levou tempo, mas é o tempo que Deus achou necessário. Mas mesmo assim, o povo ainda se desviou do caminho do Senhor, né? Foram ingratos para com o Senhor. Então, a melhor mudança acontece de dentro para fora, né? É o coração que tem que ser mudado, a entrega tem que ser por inteiro. Deus não nos quer pela metade, Ele nos quer por inteiro. Ele quer um coração que esteja disposto a obedecer. Ele quer um coração que coloque Ele como primeiro, para assim poder liderar. Então, a maior transformação é dentro do nosso coração, quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente assume e acredita nela, e o poder de Deus começa a manifestar, começa a mudar. Muda o caráter, muda um coração de pedra em um novo coração, um
coração agora que teme, um coração agora obediente, um coração que vai agora manifestar o amor de Cristo, vai se separar, né, deste mundo, vai ter respeito pelas coisas de Deus, porque a vida entrou, a água lavou, a água transformou, a escuridão cessou, saiu, tudo que estava sujo foi limpado, porque a vida entrou e o mal foi dissipado. Então a transformação acontece dentro de nós. E essa mudança faz com que nós venhamos querer cada vez mais o Senhor, venhamos querer praticar esse amor e assim deixar tudo aquilo que não agrada a Deus para trás, sem precisar que outras pessoas falem, porque o Espírito Santo que trabalha no nosso coração, ele vem falando e nos incomodando para assim agora viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, que deixa ele satisfeito, né? Então, isso que é um compromisso que gera sacrifício, um compromisso de renúncia, porque amar a Deus é temer a Ele, é fazer o que agrada a Ele, é andar na luz, né? Porque quem anda pelos seus próprios caminhos não está seguindo a Deus. Seguir a Deus é andar na rota certa, né? Então, para isso, não vai ser mais nós que vivemos, mas Cristo que vai liderar, vai viver em nós, para assim continuar andando para a eternidade. É verdade, porque se não andar na luz, está na escuridão. Então, a grande chance é de não ir para o céu, é de ficar para trás, de ser lançado no fogo. Então, se você sabe da verdade, você não quer ficar para trás, a decisão é hoje, a decisão da vida é hoje, o arrependimento é hoje, para que venhamos escolher a vida eterna, paz, alegria, né? Então, os sinais do poder de Deus se manifestariam quando o Faraó não acreditasse, né? E vários acontecimentos iriam acontecer aqui, e Moisés ficou ouvindo tudo, né? O que ele estava falando, né? Ficou ouvindo a palavra de Deus, a palavra que Deus estava orientando a ele. Então, a gente tem que ouvir a Deus, porque a Bíblia diz, melhor obedecer do que o sacrificar. E ele obedeceu e ele começou a ter experiência com o Senhor também. Não somente o povo que foi lá sendo resgatado, viu a grandeza, viu o poder de Deus, né? Então, é o que nós temos, é a presença de Deus, é a palavra de Deus, é a fé que temos, né? E como servo, filho de Deus, a gente vai estar acrescentando cada vez mais, né? Criando músculos espirituais, né? Como Paulo vem mencionando, porque uma casa vazia, ela vai ser uma casa onde todo mundo vai entrar. Uma casa que tem chave, ela só tem um morador fixo, e é quem tem Jesus como primeiro, né? Então não tem bagunça, é o Senhor que está liderando, né? Então, faz a diferença aquele que escolhe a rota que gera vida, né? Então, nós estamos vendo aqui que Moisés foi dando a ele, essa confiança foi sendo gerada nele, todas as vezes que ele via dificuldade, ele usava ali o que ele tinha, ele usava a fé, e Deus acrescentava também esse decorrer, né? Então, Deus nos vai dando habilidade aos seus filhos, vai nos capacitando. Deus capacita quem ele escolhe. Então, a escolha de Deus, para muitos, poderiam dizer, vai mandar Moisés por quê? Ele não tem essa capacidade, ele nunca realizou nada, nunca fez nada de tão grandioso assim. Então, por que a visão humana, a lógica humana, ela nunca vai poder compreender os propósitos de Deus? Porque as coisas de Deus é loucura para os que perecem, mas para os entendidos, os esclarecidos, né? Para eles é o poder de Deus, para eles é o sobrenatural. Então, a escolha de Deus, ela sempre vai ser algo que as pessoas não vão dar credibilidade.
porque são fracas, são próprias, né? Todos podem ter a chamada, todos, para a pessoa que ela enxerga que tem essa capacidade, pode executá-la, mas para aquelas que vê como fraca, que veem como nada, essa não é a escolha de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor não vê como o homem nos vê, porque ele não enxerga a aparência nem a estatura, mas ele enxerga o coração. A escolha de Deus é diferente da dos humanos, como ele vem mencionando para o Samuel quando foi ungir um rei na casa de Jessé, que foi o Davi. Então, deixou bem claro como é a escolha dele. Então, a escolha dele é diferente da dos humanos. É aqueles que não é, mas que é habilitado e que também é aperfeiçoado por ele em secreto. É trabalhado. E a escolha de Deus, ele é modulado, trabalhado, habilitado e aperfeiçoado da maneira dele. E vai haver questionamento, vai haver rejeito, né? Mas o que o Senhor vem nos instruindo é que nós não devemos se importar com os rejeitos, né? Porque Jesus mesmo mostrou para os fariseus que ele não estava interessado em saber, né, se ele era aprovado, se o testemunho dele era verdadeiro ou não, por aqueles que não criam no poder de Deus. Porque o mais importante é ele crer no Pai que o chamou, que o alistou para essa obra, e que o que ele fala é verdade, o que ele fala é do alto. Então, ele estava preocupado, sim, em fazer a vontade de Deus. Porque tem momentos na caminhada com Cristo que o inimigo começa a trabalhar. Ele começa a querer mostrar que o nosso testemunho é verdadeiro, que nós não somos coisas de Deus, que nós não somos os enviados, que não temos a capacidade. Ele faz de tudo durante essa trajetória, né? Então, para quem está começando, o inimigo começa a trabalhar dessa forma. Né? Você vê que Gideão várias vezes queria a prova de Deus, né? E entre outros, mas teve a confirmação de Deus. Então o diabo quer deixar dúvida, o diabo quer trabalhar para fazer você desacreditar em Deus, né? E não seguir as orientações do Senhor e deixar o Senhor insatisfeito. Então, o que você deve fazer é dar credibilidade em toda a palavra que saiu da boca de Deus, porque a palavra que sai da boca dele é verídica, né? É verdade e é digna de confiança. Então, aqui vem dizendo dessa chamada de Moisés para resgatar o perdido lá no Egito. Então, assim como Moisés, ele dialogou, ele verbalizou ali aquela situação toda, ele questionou a Deus, e o Senhor sanou toda a dúvida dele. Então, o Senhor vai desenrolando, o Senhor vai falando conosco, quando colocamos a prova, quando queremos essa confirmação. Ele vai falando, vai se revelando aos seus filhos. E isso é maravilhoso, porque não foi carne nem sangue que nos revelaste, mas foi o que? O nosso Pai, foi o Espírito Santo que revelou e falou o nosso coração. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Ver que o teu Pai, ele está ali juntinho de você e está de mão dada nessa missão, nesse trabalho. O trabalho de Moisés era confiar e colocando em prática, seguindo as orientações do Senhor, porque o Senhor estaria com ele em todos os momentos aqui. Né? Não deveria viver por vista, mas viver do que o Senhor já estava passando para ele, tudo que iria acontecer. Então tinha que ir na força de Deus, né? Tinha que ir na força de Deus que Deus faria o resto, porque o poder de Deus, ele tinha que estar lá como instrumento para Deus usá-lo. Amém? Então, eu não vou me demorar muito, mas o que eu quis passar para vocês é essa mensagem abençoada da missão de Moisés e dos questionamentos, a qual foi sanado, a qual foi detalhado por Deus, né? Pois o povo agora tinha motivo de se alegrar, porque o novo já estava diante dele e o velho ficaria para trás. Mas o novo só se torna novo na nossa vida quando a gente deixa, esquece das coisas que para trás ficam e começa a avançar para o que está diante de nós. É claro que o povo, quando já colocasse o pé para fora lá do Egito, né, ele já ia sentir um pouco da liberdade,
para poder seguir, né, as orientações, os outros passos que Moisés daria, né, eles estariam agora caminhando e sendo preparados por Deus para entrar na terra prometida, a terra de paz, né, a terra que o Senhor tinha preparado para eles, boa, né, espaçosa, que produz leite, mel, com fartura, embora os adversários estejam lá, mas era algo também que ia ajudá-lo a trabalhar, né, na fé deles, né. Então, o que eu posso te dizer aqui, que Deus só tem planos bons para nós, filhos de Deus, mas significa que muitas vamos enfrentar, batalhas vamos enfrentar, mas em todas elas o Senhor está conosco. Por quê? Porque unidos a Ele, nós tornamos um só Espírito com Ele. Unidos ao propósito de Deus, né, a gente vai realizar com êxito a vontade do nosso Deus. Aliás, o Filho de Deus, ele foi feito com propósito para realizar a vontade de Deus. E dessa forma, a nossa vontade, ela fica para trás, né? A vontade de Deus agora ela fica na frente. Porque Moisés parou a vida dele para realizar a vontade de Deus. E quem para realizar a vontade de Deus é abençoado, a bênção do Senhor enriquece, né? Então, nossa vida ela está sendo gasta pelo Senhor e tem recompensa, né? Tem recompensa para aqueles que fazem a vontade de Deus. Quem está a serviço de Deus não está à toa, está sendo útil para o reino de Deus, e isso já é benéfico, maravilhoso, né? Está falando do Senhor, está fazendo a vontade do Senhor. Então, Moisés ele foi com toda a humildade ser a boca de Deus. E mesmo assim enfrentou a oposição, enfrentou ali oposição, porque Faraó não queria se curvar ao Deus vivo e poderoso, não queria ceder, liberar o povo, adorar a Deus, né? Mas muitas coisas iriam acontecer depois, né? Então eu vou ficar somente nessa chamada aqui de Moisés, nesse diálogo, nesses sinais que Deus faria acontecer através de Moisés. E Deus só pode revelar um coração puro, um coração sensível à voz de Deus. Então, com o nosso coração sensível à voz dele, mantendo o nosso relacionamento com ele, ele vai poder se revelar de forma que vamos ouvir, vamos colocar em prática, vamos ser usados por Deus como um instrumento de salvação, em nome de Jesus. Amém? Ah, mas essa palavra, ela é somente para aqueles que fazem a obra de Deus. Não. Essa palavra, ela serve para todos, porque a palavra de Deus não volta vazia. Cada um de nós vivenciamos dias difíceis, dias de tribulações, de adversidades. E Deus sempre vai atender aquele que clama, aquele que vai ao seu encontro buscando a intervenção. Deus jamais rejeita a oração de um justo. Deus nunca rejeitou a oração. Então, continua crendo, confiando que Ele vem para colocar as coisas em ordem. É Ele que está guerreando da maneira dele, vai confiar na mão dele. Ele não esqueceu, Ele não deixou de ouvir. Ele está trabalhando do jeito dele. Ele sabe como agir. Nós temos que confiar no seu trabalhar. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz de Cristo. E já estou convidando a vocês que ainda não se inscreveram aqui no canal, né? Tem assistido, mas ainda não foi lá e se inscrever. Eu convido para se inscreverem, deixar a interação de vocês, a curtida no vídeo, que é importantíssimo para o canal. Porque vocês dando like, aqui ok, né? Vocês estão dizendo que esse conteúdo é relevante, abençoador. O YouTube vai entender que vocês estão gostando, está sendo edificante para a vida de vocês. E que nossos vídeos não vão ficar travados, amém? Então, eu não estou procurando fazer um vídeo muito grande para vocês assistirem até o final e ser abençoada com a palavra que vem do alto para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Fique na paz em nome de Jesus. Tchau, tchau.